Na pequena e pacata cidade de Hewitt, no Texas, a família Baker era vista como o pilar absoluto da moralidade e da fé. Carrie Baker, uma carinhosa professora do ensino fundamental e mãe dedicada, personificava a doçura e a resiliência. Ao lado de seu marido, um respeitado pastor batista, ela construiu uma vida fundamentada na comunidade e na religião, enfrentando com dignidade a dor indescritível de ter perdido uma de suas 3 filhas para um tumor cerebral anos antes. Para quem os via nos bancos da igreja, os Baker eram o exemplo perfeito de união cristã. No entanto, na calada da noite de 7 de abril de 2006, essa imagem de perfeição foi estilhaçada por um telefonema desesperado para a emergência, revelando que, por trás das portas fechadas da casa paroquial, escondia-se um mistério sombrio que a justiça quase permitiu que fosse enterrado para sempre. Carrie Dolan nasceu no dia 13 de agosto de 1974, em Waco, no Texas, dentro de uma família marcada pela fé e pelos valores religiosos. Desde cedo, ela cresceu cercada de amor e de ensinamentos cristãos, o que moldou boa parte de sua personalidade extrovertida e acolhedora. Aos 20 anos, em 1994, enquanto estudava na Baylor University, ela conheceu Matt Baker, um colega que também frequentava o mesmo ambiente universitário. O relacionamento avançou com muita rapidez. Apenas 3 meses depois do primeiro encontro, o casal anunciou o noivado e, em seguida, o casamento. A família de Carrie, especialmente os pais, Linda e Jim Doolin, expressou preocupação com a pressa da união, mas acabou aceitando a decisão porque Matt parecia um rapaz sério, focado na fé e já se preparando para se tornar pastor batista. Para eles, um futuro ministro da igreja representava estabilidade e compromisso. Depois do casamento, Carrie e Matt se estabeleceram no Texas. Ela seguiu carreira na educação, tornando-se professora do ensino fundamental na Spring Valley Elementary e, mais tarde, auxiliar universitária. Matt foi ordenado pastor e passou a atuar em comunidades religiosas locais, ganhando respeito como líder espiritual. O casal construiu uma família que, aos olhos de fora, parecia perfeita. Em abril de 1996, nasceu a primeira filha, Kenzie. Em novembro de 1997, veio Cassidy. 2 anos após a tragédia que mudaria tudo, em 2001, nasceu Grace. A vida do casal mudou drasticamente em 1998, quando Cassidy, com apenas 1 ano de idade, foi diagnosticada com um tumor cerebral. Meses de tratamento intenso não surtiram efeito. No dia 22 de março de 1999, Matt encontrou a filha sem vida no berço. A perda devastou Carrie. Ela entrou em depressão profunda, começou a frequentar terapia regularmente e passou a lutar contra episódios intensos de tristeza. Todos os anos, quando se aproximava o aniversário da morte de Cassidy, Carrie caía em um estado de melancolia profunda, muitas vezes ficando dias sem sair da cama ou sem querer falar com ninguém. Apesar disso, ela continuou sendo uma mãe dedicada às filhas sobreviventes e uma profissional comprometida. Nos anos seguintes à morte de Cassidy, Carrie começou a compartilhar com a terapeuta preocupações mais graves sobre o casamento. Ela mencionava suspeitas de infidelidade por parte de Matt e chegou a expressar medo de que ele quisesse se livrar dela. Essas conversas ficavam restritas ao consultório, mas revelavam que a imagem de casal modelo escondia tensões reais. Em março de 2006, poucas semanas antes do fim trágico, Carrie encontrou pílulas esmagadas dentro da maleta do marido. Dias depois, ele preparou um milkshake para ela, mas Carrie reclamou do gosto estranho e não terminou a bebida, sentindo-se mal depois de provar. No dia seguinte, Matt enviou um e-mail profissional para ela, dizendo que faria uma versão melhor na próxima vez, com mais chocolate. Carrie, por sua vez, mostrava sinais claros de otimismo. Estava animada com uma entrevista marcada para um novo cargo de professora, agendada exatamente para o dia seguinte à sua morte. Na semana anterior, ela consultou um médico por causa de estresse e ansiedade, mas continuava ativa na igreja,
ajudando em grupos infantis e no trabalho, onde era muito querida. Na noite de 7 de abril de 2006, em Hewitt, Texas, Matt Baker telefonou para o serviço de emergência pouco antes da meia-noite. Ele informou que havia encontrado a esposa, Carrie, de 31 anos, sem vida na cama. Descreveu os lábios azuis e a pele fria e explicou que tinha saído de casa por cerca de 40 minutos para abastecer o carro com gasolina e alugar um filme, uma comédia romântica de Meg Ryan, o mesmo filme do primeiro encontro do casal. Segundo ele, ao voltar, a porta do quarto estava trancada. Pegou uma chave de fenda na garagem, forçou a fechadura e encontrou Carrie desacordada. Durante a ligação, o operador orientou Matt a fazer compressões torácicas, mas ele parecia mais preocupado em garantir que a porta da frente ficasse destrancada para os paramédicos do que em seguir as instruções de reanimação com urgência. Ele também pediu que avisassem os pais de Carrie para virem cuidar das filhas Kenzie e Grace, que dormiam em outro quarto. 4 minutos depois da ligação, os paramédicos chegaram. Encontraram Carrie já vestida com uma camiseta e calcinha, embora Matt tivesse dito inicialmente que a encontrou nua e que a vestiu por respeito e dignidade antes da chegada da equipe. Não havia sinais visíveis de luta no quarto. Carrie foi declarada morta no local. A cena parecia apontar para uma overdose intencional, mas detalhes como a nota digitada, a rapidez do enterro e as pequenas contradições no relato de Matt começariam mais tarde a gerar dúvidas que ninguém poderia imaginar naquela noite. No quarto onde Carrie foi encontrada, os policiais notaram imediatamente elementos que pareciam reforçar a ideia de um ato desesperado. Havia uma garrafa vazia de Ambien, um sedativo conhecido como Zolpidem, ao lado de uma garrafa de álcool na mesa de cabeceira. Junto a isso, uma nota impressa digitada no computador da casa, supostamente escrita por Carrie. Nela, ela expressava um cansaço profundo, o desejo de dormir para sempre e de dar um abraço em Cassidy, a filha falecida. A mensagem mencionava amor pela família, incluindo as filhas Kenzie e Grace, os pais e o marido, e atribuía tudo à depressão que se agravava com a proximidade do aniversário da morte de Cassidy. A nota pedia perdão pelas últimas semanas e incentivava o marido a continuar sendo um bom pai. Apesar da ausência de sinais de luta, como móveis bagunçados ou marcas visíveis, a cena foi interpretada como um caso claro de overdose intencional. Linda Dulin, mãe de Carrie, chegou ao local pouco depois dos paramédicos e, ao ser informada sobre a nota, questionou sua autenticidade na hora. Ela explicou aos policiais que a filha nunca usava o computador para mensagens pessoais ou cartas. Carrie sempre preferia escrever à mão, tornando aquilo incomum. No entanto, os oficiais desconsideraram o comentário, baseando-se na aparência geral da cena e no depoimento inicial do marido, que reforçava a narrativa de instabilidade emocional devido ao luto prolongado. A posição dele como pastor batista local contribuiu para uma atmosfera de confiança, onde as palavras dele foram aceitas sem questionamento imediato. Sem realizar uma busca mais aprofundada na casa, como examinar câmeras de segurança, transações bancárias ou apreender dispositivos eletrônicos, os policiais decidiram encerrar o procedimento rapidamente. Eles contataram o juiz de paz Billy Martin por telefone, descrevendo a cena verbalmente. Sem visitar o local pessoalmente ou examinar o corpo, o juiz concluiu que se tratava de um suicídio por overdose, dispensando qualquer necessidade de autópsia. Essa decisão, tomada à distância, selou o caso preliminarmente, deixando a família atordoada e sem respostas formais. O marido de Carrie insistiu em uma liberação imediata do corpo para o processo de embalsamamento, o que ocorreu logo após a declaração de óbito. Esse procedimento, que envolve a injeção de químicos preservadores sob pressão, substitui fluidos biológicos e destrói qualquer possibilidade de análise toxicológica precisa, como níveis de sedativos no sangue. Carrie foi embalsamada e, em seguida, o funeral foi marcado com urgência. Ela foi enterrada no dia 10 de abril de 2006, apenas 48 horas após a morte,
no Oakwood Cemetery, em uma cerimônia realizada na igreja da família. A rapidez de tudo isso chocou os parentes que ainda processavam o luto. A polícia de Hewitt fechou o caso oficialmente como suicídio, sem qualquer investigação adicional. Essa conclusão foi influenciada pela reputação do marido como pastor respeitado na comunidade religiosa, onde ele enfatizava repetidamente a suposta instabilidade emocional de Cari, atribuindo-a ao trauma não resolvido pela perda de Cassidy. Ele guiava as conversas com os oficiais, destacando seu papel como marido paciente em um casamento que, segundo ele, não poderia terminar em divórcio por princípios de fé. Sem revisão de footage de segurança ou análise digital, o relatório oficial se baseou quase inteiramente no testemunho dele. A família de Cari, ainda em choque, começou a notar inconsistências que não podiam ignorar. A nota digitada em vez de manuscrita, a ausência de autópsia e a decisão do juiz tomada apenas por telefone, sem presença física na cena. Linda e Jim Dooling, junto com parentes, passaram a documentar esses detalhes em particular, mas quando tentaram questionar as autoridades, foram rejeitados. Os pedidos iniciais de reabertura foram negados com o argumento de que não havia elementos criminosos evidentes. Pouco tempo após o enterro, Linda observou mudanças estranhas na casa. Em apenas um mês, o marido removeu todas as fotos de Cari da sala de estar, alegando que era para proteger as filhas de memórias dolorosas. Mas o ato parecia mais uma tentativa de apagar vestígios dela do ambiente. Durante a festa de aniversário de 10 anos de Kenzie, uma professora da congregação chamada Vanessa Bulls apareceu como convidada, mas se comportou como se fosse a dona da casa, circulando pela cozinha, recebendo visitas e organizando o evento com familiaridade excessiva. Vanessa era uma mãe solteira recém-divorciada, e sua presença tão cedo após a perda chocou os parentes de Cari. Membros da igreja sussurraram para Linda que já haviam visto Vanessa e o pastor juntos semanas antes da tragédia, sugerindo uma conexão mais profunda. A família decidiu investigar por conta própria e descobriu que o telefone celular de Cari continuava ativo mesmo após a morte. Em poucas semanas, mais de 180 chamadas foram registradas, incluindo 17 em um único dia, todas direcionadas a um número específico, o de Vanessa. Confrontado, o marido admitiu ter dado o telefone e o chip para ela, enquadrando o gesto como um ato de compaixão cristã, pois Vanessa precisava de comunicação confiável durante o divórcio para falar com advogados. Ele negou qualquer romance, insistindo que as chamadas eram apenas orientação pastoral e conselhos legais. Vanessa, quando questionada, corroborou a versão, descrevendo a relação como baseada em fé e desafios compartilhados na criação de filhos. Diante das dúvidas crescentes, Linda e Jim contrataram Bill Johnston, um ex-promotor federal com décadas de experiência, junto com uma equipe de investigadores privados. O objetivo era encontrar provas de substâncias estranhas ou planejamento deliberado. Como o acesso ao arquivo criminal fechado era limitado, eles iniciaram uma ação civil por morte injusta. Esse processo legal permitiu testes forenses independentes e a apreensão de bens do réu, com foco principal no computador de trabalho do marido. A análise do computador de trabalho de Matt, realizada pelos especialistas contratados pela família, trouxe revelações chocantes. Eles recuperaram o histórico de navegação deletado, mostrando buscas por termos como dose letal de pílulas para dormir, overdose de Ambien e sites de farmácias mexicanas que vendiam medicamentos sem prescrição médica. Essas pesquisas ocorreram semanas antes da morte de Cari, indicando um interesse deliberado em métodos de sedação farmacêutica. Linda confirmou aos investigadores que Cari nunca demonstrava curiosidade por esses assuntos e não usava o computador do marido, o que tornava improvável que as buscas fossem dela. Essa evidência digital alterou completamente a narrativa inicial, sugerindo preparação intencional em vez de um ato impulsivo de Cari. Ao mesmo tempo, os investigadores desenterraram um padrão preocupante no passado de Matt.
Durante os anos na Baylor University, ele enfrentou queixas de assédio sexual de colegas. Mais tarde, enquanto trabalhava no YMCA em Waco, foi demitido após 4 mulheres o acusarem de comportamento inadequado e insistente. Como pastor, o problema persistiu. Múltiplas paroquianas relataram abordagens agressivas e demandas pessoais impróprias, incluindo uma adolescente. Esses incidentes eram resolvidos discretamente dentro da comunidade religiosa, sem repercussão pública. Carey, nos primeiros anos, defendia o marido, rotulando as acusadoras como mentirosas ou exageradas, mas nos últimos tempos começou a duvidar de suas próprias convicções, especialmente após conversas com a terapeuta sobre possíveis infidelidades. A família de Carey compartilhou essas descobertas com líderes da igreja, o que levou Matt a renunciar ao cargo de ministro na Crossroads Baptist. Testemunhas da congregação contaram a Linda que já haviam notado Matt e Vanessa juntos, em ocasiões antes da morte de Carey, como encontros em hotéis ou na casa, enquanto Carey trabalhava, apontando para um relacionamento extraconjugal que ele mantinha em segredo. Esse padrão de manipulação e conduta imprópria pintava Matt não mais como o pastor devoto, mas como alguém habilidoso em controlar percepções para evitar responsabilidades. Em julho de 2006, 3 meses após a morte, um tribunal autorizou a exumação do corpo de Carey, supervisionada pela equipe de Bill Johnston. Essa medida era crucial, pois nenhuma autópsia oficial havia sido feita inicialmente. Apesar do embalsamamento, que complicava a análise ao destruir traços de substâncias no sangue, os patologistas focaram em tecidos musculares profundos. Os resultados toxicológicos detectaram a presença de 2 sedativos, incluindo Ambien e álcool. No entanto, o exame do conteúdo estomacal não encontrou resíduos de fragmentos de pílulas ou sedimentos químicos, o que seria esperado em uma overdose por ingestão de tabletes. Essa ausência era cientificamente significativa. Se Carey tivesse tomado os remédios voluntariamente, traços físicos permaneceriam no estômago. Toxicologistas consultados concluíram que os sedativos provavelmente foram administrados dissolvidos em líquido ou por outro meio, não compatível com um suicídio simulado por overdose oral. Especialistas médicos afirmaram que Carey não poderia ter consumido aquela quantidade de forma voluntária, sem deixar evidências estomacais. Com base nisso, a causa oficial de morte foi alterada de suicídio para indeterminada, dando aos promotores autoridade para reabrir a investigação criminal. Para Linda e Jim, isso representou a primeira validação real de suas suspeitas, enquanto para Matt significava a perda da proteção da ruling inicial. Relatos dos paramédicos reforçaram as dúvidas. Ao chegarem, notaram livor mortis fixo no corpo de Carey, o acúmulo de sangue pós-morte, que começa a se desenvolver entre 20 minutos e 2 horas após o coração parar. Isso indicava que ela estava morta há pelo menos 2 horas, não apenas os 40 minutos da ausência alegada por Matt. Além disso, a gravação da chamada para o serviço de emergência mostrava um silêncio inquietante na casa, sem os sons esperados de alguém realizando medidas de salvamento ativamente, como compressões torácicas intensas. O cronograma relatado por Matt foi questionado em detalhes. Ele disse ter saído de casa às 23h10, mas o registro do cartão de crédito mostrava a transação do aluguel do filme às 23h50, em uma locadora a apenas 5 minutos da residência. Isso deixava mais de 30 minutos sem explicação. Matt não conseguiu justificar o tempo extra, e cálculos forenses indicavam que 40 minutos seriam suficientes para um sedativo agir e para encenar a cena. Os paramédicos chegaram a 0h19, com o livor mortis já avançado, sugerindo que a morte ocorreu bem antes da suposta saída, tornando a ida à locadora não um álibi, mas uma tentativa de criar um registro temporal falso. Investigadores confrontaram Vanessa com o depoimento de um funcionário de joalheria, que confirmou a compra de anéis de noivado por ela, e Matt apenas 3 semanas após o funeral. Sob ameaça de acusação como cúmplice de crime grave,
Vanessa aceitou imunidade total e confessou. Vanessa, sob imunidade concedida pelos promotores, depôs detalhadamente no tribunal, revelando o escopo completo de seu relacionamento com Matt, que começou no outono de 2005. Ele a abordou durante um culto na igreja, aproveitando sua vulnerabilidade como mãe solteira em divórcio, oferecendo conselhos espirituais e legais. Em março de 2006, o vínculo se tornou físico, com o primeiro encontro acontecendo no quarto do casal, enquanto Carrie estava fora. Vanessa contou que Matt frequentemente a descrevia como uma carga pesada, uma mulher pouco atraente que impedia o futuro deles. Ele discutiu abertamente métodos para removê-la, encenar um acidente de carro, empurrá-la de um penhasco, tamperar freios, organizar uma fuzilada em drive-by ou simular enforcamento. No final, optou por usar sedativos, aproveitando o aniversário da morte de Cassidy como disfarce emocional para um suposto suicídio. De acordo com o testemunho, na noite de 7 de abril de 2006, por volta das 21h30, Matt serviu vinho a Carrie, apresentando como uma tentativa de reaproximação romântica. Ele havia esvaziado cápsulas de estimulantes sexuais, enchendo-as com um Ambien esmagado, roubado da casa de Linda. Carrie tomou as cápsulas com o vinho, acreditando ser parte de uma brincadeira íntima. Matt algemou seus pulsos ao aro da cama, simulando um jogo, e continuou carícias até o sedativo agir, suprimindo o sistema nervoso dela. Uma vez desacordada, ele beijou sua testa e murmurou para dar um abraço em Cassidy por ele. Em seguida, pressionou um travesseiro sobre o rosto dela, usando o peso do corpo por vários minutos até o coração parar, por volta das 22h15. Matt removeu as algemas, contando com um embalsamamento rápido para ocultar marcas nos pulsos. Às 22h30, digitou a nota de suicídio no computador da casa, tentando imitar o estilo de Carrie. Esfregou a mão dela no papel para transferir impressões digitais caso alguém verificasse. Arrumou a cena com a garrafa vazia de Ambien e álcool na mesa de cabeceira. Às 23h40, saiu para criar um álibi, alugando o filme às 23h50. Voltou após a meia-noite, simulou arrombar a porta do quarto e ligou para a emergência às 0h15, vestindo Carrie rapidamente para esconder descolorações na pele. No dia seguinte, durante visita de condolências dos pais de Vanessa aos Doolins, Matt piscou para ela ao se despedir, sinalizando o sucesso do plano. Mais tarde, ameaçou-a enviando uma música dos All American Rejects, destacando a letra "Não conte a ninguém" ou "Você será apenas mais um arrependimento", como lembrete de silêncio. Essas confissões foram corroboradas por evidências independentes. O e-mail sobre um melhor shake alinhava com a tentativa falha anterior. As buscas online por overdoses e farmácias mexicanas indicavam planejamento. A linha do tempo inconsistente, com 30 minutos inexplicados, somada ao livor mortis avançado nos relatórios dos paramédicos, apontava para a morte horas antes da ligação. A ausência de resíduos de pílulas no estômago, confirmada pela autópsia, refutava a ingestão voluntária. O histórico de assédio sexual, de queixas na universidade a demissões no trabalho, reforçava um padrão de manipulação. Em outubro de 2007, Matt foi preso por assassinato, mas liberado sob fiança graças ao advogado. As evidências acumuladas, discrepâncias na linha do tempo, análises forenses, testemunho de Vanessa e impressões digitais culminaram em indiciamento formal em março de 2009. A acusação destacou planejamento premeditado, incluindo a tentativa com o milkshake, e como Matt usou sua posição pastoral para manipular a percepção inicial das autoridades e da comunidade, evitando escrutínio. Ele manteve a inocência, alegando que Vanessa inventava tudo por ressentimento após o fim do relacionamento em julho de 2006. O julgamento ocorreu em janeiro de 2010, durando semanas. A promotoria apresentou as buscas online por doses letais, a linha do tempo inconsistente com o registro do cartão de crédito,
o livor mortis, indicando morte prévia à saída alegada, a ausência de pílulas no estômago e testemunhos de vítimas de assédio ao longo dos anos. Vanessa detalhou o crime: drogar o vinho, algemar como brincadeira, sufocar com travesseiro. Outras testemunhas, como colegas de Carey, confirmaram seu otimismo recente, com a entrevista de emprego marcada para 8 de abril, refutando qualquer intenção de suicídio. A defesa exibiu e-mails antigos de Carey sobre o luto por Cassidy, sugerindo depressão persistente. Um especialista em DNA testemunhou que apenas impressões dela estavam na nota e retratou Matt como pai dedicado e pastor missionário. Testemunhas da igreja o defenderam como homem de Deus, com um dizendo que um assassino ainda poderia ser bom pai, e outro questionando as provas apesar das evidências apresentadas. Matt não depôs. Após 7 horas de deliberação, o júri declarou Matt Baker culpado de assassinato intencional. Ele foi sentenciado a 65 anos, elegível para condicional após 30. A revelação completa expôs como planejou por meses, motivado pelo affair com Vanessa, drogando e sufocando Carey para começar uma nova vida sem o estigma de divórcio em sua carreira religiosa. As filhas Kenzie e Grace foram colocadas sob custódia dos avós maternos, os Doolins, que se mudaram de Hewitt para dar às meninas uma vida longe da sombra do crime. Matt permanece preso em uma penitenciária do Texas. Apelos foram negados até 2020, incluindo uma disciplina por gestos sexuais obscenos na prisão. Seu advogado admitiu publicamente, após o veredito, que duvidou da inocência durante o processo, tentando até se retirar do caso, mas obrigado a continuar.